Arthur, é público e notório que a empresa não tem um interesse num IPO, numa abertura de capital, nem investimento por parte de um fundo, né? Por que essa perseverança nessa cultura familiar da empresa durante tanto tempo? Acho que tem um ponto que é importante, né, desassociar, porque durante muito tempo eu vi que empresa familiar não ia ter sucesso, né? E eu era um bastião da defesa disso daqui, porque existe uma diferença entre você ser uma empresa, né, de controle familiar e uma empresa de gestão familiar. São duas coisas muito distintas. Ter uma empresa de controle familiar não tem nenhum pecado. Nós somos uma empresa de controle familiar, somos dois cunhados que são sócios, né, e proprietários do negócio, mas temos uma gestão profissionalizada há muitos anos. Né? E o que é uma gestão profissionalizada? É tipo, para você sentar nessa qualquer cadeira da empresa, você tem que, né, trazer sua contribuição, entregar performance, não tem lugar garantido, né? Ou seja, minhas sobrinhas não têm um lugar garantido, eu não tinha um lugar garantido, né? Tem que estar sempre tendo uma entrega, né, acima da expectativa da cadeira para você poder se manter, e é assim que tem que ser feito, além disso. A besteira é quando você tem as cadeiras destinadas por cargo familiar. Então essa cadeira da minha sobrinha, essa cadeira do meu filho, aí não funciona. E a gente sempre separar muito bem isso desde o início das operações e desde o início da sociedade que nós tivemos, né, dentro disso. Então, ao fazer isso, a gente é uma empresa de controle familiar altamente profissionalizada. Quando se fala, mas você deveria dar um passo em relação ao mercado de capitais, a grande pergunta é por que ainda daria? Porque para mim tem que ter um propósito, tem que ter um porquê. E no fundo, não tem certo e errado. Tem a estratégia que cada organização escolhe para poder fazer frente aos seus sonhos, ao seu desenvolvimento. Nós optamos por permanecer fechados porque nós hoje conseguimos suprir todas as necessidades de investimento que nós temos. Eu tenho, na verdade, a geração própria que nós temos de resultado no ano. Hoje o mercado financeiro evoluiu muito e me dá diferentes opções também para tomar recursos que podem ser necessários para o nosso desenvolvimento. Eu tenho a própria questão do franqueado, que é importante, porque o franqueado faz o investimento na loja dele, faz o investimento no negócio. Eu ainda sempre trago a equação que quem trabalha com franquia já fez uma abertura de capital. A diferença é que o franqueado não só coloca só o dinheiro, ele tem que botar o dinheiro e tem que trabalhar junto. É que nem academia, né? A franquia é que nem academia, porque não adianta você pagar a mensalidade para achar que você vai ficar com o corpinho em dia. Você tem que pagar a mensalidade e tem que suar lá, né, malhar para poder fazer. E assim é a franquia. Então a gente consegue ter hoje a nossa necessidade de investimento suprida através dessas versões. Para fazer uma abertura de capital, eu teria que ter um propósito diferenciado, né? E hoje eu não consigo enxergar nem no curto nem no médio prazo. Não é uma coisa que a gente fale nunca na vida, mas no momento não faz parte da nossa estratégia porque a gente está conseguindo andar nesse formato. Você deveria abrir o capital porque você deveria monetizar uma parte do que você tem hoje. Pode ser, mas não é nosso prazer, não é esse. Nosso prazer é em gerar oportunidades, criar oportunidades para as pessoas. Posso invadir um pouco a privacidade da família? Como é que é esse preparo dos filhos, dos herdeiros, que crescem nessa cultura, nessa paixão pela área de cosméticos? Há uma certa cobrança ou eles têm a liberdade de escolher? Quantos da família já estão no grupo atuando? Esse é um território bastante novo para nós, né? Por quê? Porque eu brinco, o Miguel é a primeira geração, eu sou a primeira geração e meia. Nós temos 20 anos de diferença, mas trabalhamos junto, lado a lado, desde 86. Né? Então, praticamente o mesmo contexto. Eu tenho sobrinhas do lado dele, são a Tati e a Anne. Elas, né, fizeram a opção por ter um tipo de experiência executiva, mas não decidiram não prosseguir na carreira, e elas estão sendo preparadas hoje para conselho, né? Estão tendo a educação adequada e participando conosco do conselho para aprender. Eu tenho 2 filhos pequenos ainda, né? Eu brinco que eu fiz muita pesquisa de mercado, né, para poder atuar nisso daqui bem. Então eu tenho o Mário e o Rodrigo, um vai fazer 7, outro tem 5. Mas acho que é uma questão que você vai conversando desde esses tempos, né? Ou seja, minha esposa é médica. Meu sogro é um Moisés Cohen, um conceituado ortopedista aqui de São Paulo, né? E cada vez que vem meu filho, ele fala, você vai ser médico que nem a mamãe e o vovô? Ele vira, não, vou ser empresário que nem meu pai. Né? Ele fala de boca cheia. Ele adora desenvolver produto, ele vai lá, ele fica fuçando meus perfumes. E não é uma coisa que tem que ter, eu acho péssimo forçar. Eu acho que tem que ser natural. Assim como eu tive a oportunidade de ser natural, porque eu aprendi comércio nas lojas dos meus pais. Eu não fui obrigado a seguir carreira no comércio. Eu fui, obviamente, tinha de ajudar, né? A empresa menor, a empresa familiar, você acaba ajudando mais, mas nunca teve nenhuma pressão. A gente sempre foi livre para escolher o que a gente queria fazer.
E aqui a ideia aqui é reproduzir o mesmo formato, eles são livres, mas obviamente tem que ter ciência das coisas, né? Tem ciência né, dos valores, nossos valores culturais, tem que ter ciência também de como preservar patrimônio, coisas que para os meus eu vou conseguir educar ao longo do tempo, minhas sobrinhas já são mais velhas, elas já têm boas noções sobre isso, mas acho que é muito cultura familiar, de como você faz a construção. Para nós, né, seja, a gente sempre olhou o negócio como alguma coisa através de qual a gente possa se realizar. Claro que lucro é importante para o negócio, não tem dúvida nenhuma. O lucro garante o nosso futuro, a nossa saúde dentro disso. Mas, no fundo, a graça é como a gente chega no lucro. Ele não pode ser o objetivo, ele tem que ser o resultado que a gente faz. Eu sempre falo. Eu tenho uma frase que todos os nossos colaboradores, né, cansam de ouvir de mim durante a sua jornada, que é: o resultado que a gente gera é tão importante como a forma que a gente gera esse resultado. Uau!